Boa tarde, pessoal. Aqui é a professora Camila e hoje eu vou fazer a preparação para vocês para o ENAD sobre câncer de colo uterino, ok? Então, nós vamos primeiro fazer aquela breve explanação teórica e depois a gente vai resolver os testes enviados para vocês. Ok. Então, o câncer de colo, ele é bastante importante, porque esse é o segundo câncer mais prevalente no Brasil a afetar as mulheres, sendo o primeiro o câncer de mama, e a terceira causa de morte por câncer no Brasil, entre a mulher brasileira. Nós tivemos em 2014 15.590 novos casos, né? E a realidade é que, como ele é em grande parte das vezes prevenível, 80% dos casos ainda ocorrem em países em desenvolvimento. Então, a mortalidade vem caindo drasticamente nos países desenvolvidos, 20% dos casos mundiais são destes e 80% nos países pobres. O estadiamento do câncer de colo, vocês podem ver nessa tabela aqui. Vai como todos os tumores de 1 a 4 e a gente tem subdivisões dentro de cada estágio, conforme a maior ou menor profundidade ou extensão do tumor. Então, a gente fala que o tumor estadio 1 é aquele confinado estritamente ao colo do útero. O estadio 2, quando ele invade órgãos adjacentes genitais. Tá? Então, 1 é só no útero, 2 outros órgãos genitais, 3, quando ele pega, aqui está mostrando na seta, parede pélvica, ou terço inferior da vagina, ou atinge o rim, fazendo exclusão renal ou hidronefrose. E o 4 é quando pega reto, bexiga ou metástases à distância. Ainda dentro desses estadiamentos, o pessoal gosta de, às vezes, de colocar questões, né? Por exemplo, em TEGO, em outras provas que a gente vê, envolvendo, dentro do estádio 1, os outros estágios dentro desse tumor, né? Então, a gente pode dizer que o tumor 1A é aquele tumor confinado ao útero microscópico, tá? O 1A ele tem um máximo de 5 milímetros de profundidade e 7 milímetros de largura. E ainda ele é subdividido em 1A1, quando ele invade até 3 milímetros de profundidade e 7 de largura. Entre 3 e 5 milímetros, com 7 de largura, é o 1A2. Então, 1A1 até 3 milímetros, 1A2 de 3 a 5 milímetros de profundidade. O tumor 1B é aquele que é maior do que o 1A, ou seja, ele está confinado ao colo, mas ele tem uma profundidade maior que 5 milímetros ou uma extensão maior que 7 milímetros. Tá? Então, o 1B1 é o tumor menor que 4 centímetros e o 1B2 o tumor maior que 4 centímetros, mas ainda restrito ao colo no 1. Tá? O tumor estadio 2 é aquele no 2A, que ele envolve os 2 terços superiores da vagina, tá? Sendo 2A1, aquele que tem até 4 centímetros, e o 2A2 maior que 4 centímetros. Lembrando que até o 2A1 eu faço um tratamento cirúrgico, que geralmente pode ser até curativo, até o 2A1. Passou disso aqui, que é o tumor grande, maior que 4 centímetros, muitas vezes eu já não consigo mais fazer um tratamento cirúrgico. Nós vamos falar disso mais pra frente. E o tumor 2B, ele envolve o paramento. Ele sai do útero e vai para o paramento, tá? O tumor estádio 3, ele pode ser dividido em 3A, quando ele chega ao terço inferior da vagina, ou 3B, quando ele atinge a parede pélvica ou faz exclusão renal ou hidronefrose. Então, quer dizer que ele já está se estendendo nas laterais, certo? Então, pensa assim, para ficar mais fácil para vocês. O 1 é só no colo. O 2, ele sai do colo, mas ele ainda está crescendo ali naquele eixo longitudinal, nos 2 terços superiores da vagina, ou começando a pegar o paramento. E no 3, é um tumor que ele já vai para a lateral também. Além dele estender no longitudinal, ele estende lateralmente, comprometendo o rim, excluindo o rim, dando hidronefrose ou atingindo até a parede pélvica lateral. O tumor 4, 4A quando atinge vagina e reto, e 4B é metástase para os outros órgãos, como fígado, cérebro, ossos. Na história natural do câncer de colo, o que a gente vê? Que a prevalência do vírus HPV é de 99,7%,
né? Nos cânceres de colo, em 99,7% eu isolo o vírus. E o HPV ele é considerado, então, hoje uma causa necessária para que se desenvolva o câncer de colo. Então, se a gente pensar um câncer sexualmente transmissível, vamos dizer assim, né? 50% desses cânceres ocorrem em pacientes que nunca fizeram Papa Nicolau e 10% ocorrem naquelas que não o fizeram nos últimos 5 anos. Então, particularmente, por que atinge país pobre? Porque ele implica em política de rastreio. País pobre, a política de rastreio é mais deficiente. O câncer de colo tem desenvolvimento lento, que pode ser detectado em exames de screening. A infecção pelos fatores pelos HPVs de alto risco, que são considerados oncogênicos, são o fator mais importante. Lembrando que mesmo nesses vírus de alto risco, né, os oncogênicos, que é o 16 e o 18, a infecção ela pode ser só transitória. Tá? E na transitória eu não tenho nada, eu tenho cura. A maioria das pessoas cura do HPV. Mas em algumas a infecção fica persistente. E nas que ficam persistentes, eu posso desenvolver formas mais invasivas, né, como as lesões precursoras, indo até o câncer mesmo, propriamente dito. Pacientes que ficam infectadas depois de 2 anos, elas têm maior risco de progressão. Ou seja, quando é para curar, eu curo até o 2º ano da infecção. Quando persiste por mais de 24 meses, a tendência é invasão a longo prazo, depois de 10 anos. Tá? Então, quais são os fatores que elevam a chance de persistir e progredir? É o tipo de vírus, então HPV-16 é o pior deles. Em 55% a 60% dos cânceres, eu acho o HPV-16. E o HPV-18 em 10% a 15% dos cânceres. Então, 75% dos cânceres, HPV-16 e 18. E o restante, 1/4 dos tumores, são todos os outros HPVs juntos. Então, o tipo do vírus dá mais tendência para progressão, o fumo dá mais tendência para progressão, e fatores do hospedeiro, que são imunocomprometimento e o HIV. A maioria das mulheres, ela entra em contato ainda na adolescência ou em idade jovem, tá? Então, quando eu tenho a mulher com menos de 21 anos, a maioria entra em contato com o vírus e clareia o vírus, ela cura do vírus, como a gente falou, até 2 anos. Tá? Então, entre 8 e 24 meses, ela clareia o vírus do corpo dela. Por isso que os programas de screening focam em pacientes mais velhos, porque se eu pegar o vírus HPV, se eu detectá-lo em um exame em pacientes com mais de 30 anos, é mais provável que ela já esteja com a doença persistente. Isso nos faz pensar que a dedução, né, é que a infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para desenvolver câncer. Eu preciso ter o HPV, mas não é só o HPV que faz o câncer progredir. Com relação aos epitélios do colo do útero, a gente, só relembrando rapidamente, vocês têm isso em mente, né? Tem que ter em mente que eu tenho a endocervice e a ectocervice. Que a endocervice eu tenho o epitélio colunar simples, e na ectocervice eu tenho o epitélio escamoso, estratificado, de várias camadas. E o limite entre o glandular e o escamoso eu chamo de junção escamo-colunar, ou JEC. Eu vejo isso na colposcopia, né? Então eu tenho lá um epitélio escamoso, que é esse brilhante, que é o epitélio natural da vagina, bem adaptado para a vagina, que é o escamoso, e eu vejo o cilíndrico, que provém lá de dentro do canal endocervical. Entre esses dois epitélios, eu tenho a junção escamo-colunar, onde está presente também a zona de transformação. É na zona de transformação que se localizam mais de 90% das lesões precursoras ou do câncer de colo do útero. Então, a zona de transformação, quando eu faço um screening e também quando eu faço um tratamento de lesão precursora, é ela que eu tenho que focar. Ela deve ser meu alvo, tanto para diagnóstico como para tratamento. Olha como é que é essa zona de transformação. Então, antes da menarca, eu não tenho praticamente zona de transformação, porque ainda não tive estímulo estrogênico. Na puberdade da mulher jovem, o epitélio colunar, que é estrogênio sensível, ele sai da sua posição habitual de dentro do canal e vem para fora, como vocês podem ver aqui, no corte longitudinal. E eu vejo isso como a ectopia na colposcopia.
A mulher vai envelhecendo e vai tendo uma resposta de metaplasia. Então, o meu epitélio escamoso, que está aqui fora, ele começa a recobrir esse epitélio colunar que saiu da sua posição habitual. E é justamente por isso que ela chama zona de transformação, porque ele é o local em que um epitélio se transforma em outro epitélio. O colunar se transforma em escamoso, zona de transformação. Durante esse processo de metaplasia e reparação, alguma coisa pode sair errada, alguma mitose pode sair errado, e é por isso que mais de 90% dos cânceres ocorrem nesse local. Então, tem uma grande zona de transformação, com ainda uma área de ectopia, que é essa branca aqui, ó, na paciente em torno de 30 anos. Na perimenopausa, praticamente não tem mais ectopia, eu só tenho a zona de transformação, né, que já está praticamente aí bem madura. E na pós-menopausa, eu tenho a JEC que não é visível, normalmente eu não vejo a JEC mais, ela está lá dentro do canal, e aqui a zona de transformação que se formou anteriormente. Então, eu chamo de câncer do colo do útero quando, neste processo, né, nesta zona de transformação, ocorre uma replicação desordenada do epitélio de revestimento uterino. Isso é o câncer de colo. Na verdade, não é só na zona de transformação, mas quase sempre será, né? Replicação desordenada do epitélio de revestimento uterino. Em 80% das vezes eu tenho um carcinoma escamocelular. Então, ele vem do epitélio escamoso. Em 20%, ele vem lá do epitélio colunar, que é o adenocarcinoma. As manifestações clínicas do câncer, né? Elas só vão aparecer lá para frente. Então, o câncer de colo tem evolução lenta. Entre a lesão precursora e o câncer passam-se, via de regra, de 7 a 10 anos. As lesões precursoras são assintomáticas, né? Então não tem percepção clínica de uma lesão de NIC2 e NIC3. Eu só vou perceber quando já forma câncer invasor, tá? E eu pego com o exame de rastreio. Quando eu entro no estágio invasor, aí sim eu começo a ter sintomas, que são sangramento vaginal. Esse sangramento vaginal pode ser espontâneo ou na forma de sinusorragia, que é o sangramento pós-coito. Pode ser descrito como sangramento em água de carne, que é aquele sangramento rosa, às vezes mal cheiroso. Pode ter um corrimento, dor pélvica, queixas urinárias, queixas intestinais. E eu posso ver no exame físico, no especular, tumoração, ulceração e necrose. No toque vaginal, alterações na forma, tamanho, consistência e mobilidade do colo. Via de regra, um útero menos móvel, um colo endurecido, infiltrado, irregular e às vezes em forma de barril. Então, a evolução ela vem do epitélio normal. Perdão, gente, passei aqui. Eu venho em evolução do epitélio normal. Esse epitélio sofre a infecção pelo vírus HPV e ela vai formar o NIC1, que é chamada lesão de baixo grau, tá certo? Hoje a gente usa o Bethesda, que a gente vai falar de novo lá pra frente. Pelo sistema de Bethesda, o NIC1 é baixo grau, certo? Antigamente a gente chamava de displasia leve. E alto grau são as lesões que a gente chama realmente de precursoras. Só é a lesão precursora a lesão de alto grau, tá? Que é o NIC2 e o NIC3. Hoje, NIC2 e 3 estão dentro da mesma categoria de alto grau. E quando eu tenho a ultrapassagem da lâmina basal, né, eu tenho o carcinoma invasor. E aí começa aquela classificação que nós falamos lá no início. 1A1, 1A2, 1B1, 1B2. Como que a gente previne essa história natural da doença ou interrompe essa história natural da doença? Então, a gente pode falar que eu vou trabalhar com a prevenção primária e secundária. A prevenção primária é não deixar entrar em contato com o HPV, que nós já vimos que é fator necessário, porém não suficiente, né? Então, não deixar entrar em contato com o HPV. Isso a gente faz com camisinha, usar condom sempre, né? E lembrar que o condom, às vezes, não é garantia de que não vai passar HPV, ele pode passar pelo látex, tá? Mas diminui drasticamente essa transmissão. E com a vacina anti-HPV, né? A vacina, a gente tem duas, que são a bivalente e a quadrivalente. Ambas são eficazes, a bivalente pega só os 16 e 18, que nós já falamos que são os mais oncogênicos dos HPVs,
E a quadrivalente, além do 16 e 18, pega os de baixo, os vírus menos oncogênicos, de baixo potencial de progressão, que são o 6 e o 11. Então, HPV 6 e 11 são relacionados à condilomatose. Para câncer, ambas são eficazes, tanto a bi como a quadrivalente. Tá? Então, tanto faz, funciona do mesmo jeito. E o ideal é que sejam aplicadas antes de início da atividade sexual. No Brasil hoje, as meninas entre 9 e 11 anos. A prevenção secundária, ela vai compreender o programa de rastreio. Então, como nós falamos, a lesão precursora ela é assintomática. Então, ela vai ser detectada na colpcitologia. Tá? Então, é exatamente a vacinação em massa das meninas antes da atividade sexual e um bom programa de rastreio com colpcitologia são as ações que vão se basear para a gente prevenir esse HPV e detectar precocemente se for um câncer invasor, que aí, na verdade, já não é o ideal, né? A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para o rastreio do câncer de colo, né, que é o indicado pela OMS. O sistema de rastreio ideal, ele deve incluir um recrutamento de população-alvo, então tem que ter um banco de dados confiável populacional. Ele deve adotar recomendações baseadas em evidências científicas, que definem a população que eu quero atingir, definem o intervalo da coleta e tem um guia clínico de como proceder. 3. Eu devo recrutar as mulheres que estão em falta. Então, a partir do meu banco de dados confiável, eu ligo para a mulher que não vem fazer o Papa Nicolau, falo para ela vir, eu recruto a paciente para ela vir. Garantia de que aquelas pacientes que fazem os exames alterados terão seus casos manejados em local de referência. Educação e comunicação. Então, no Brasil, a gente tem progredido bastante com isso, mas a gente ainda não tem esse sistema de informação de base populacional. Então, nós falhamos muito em recrutar para rastreio e atingir a população-alvo que nós precisamos. O que a gente vê frequentemente é que aquela paciente que talvez nem seja a nossa maior meta de rastreio, ela faz repetidamente o exame. Ela faz um número excessivo de exames. E algumas pacientes não fazem nenhum exame. Como nós falamos no início da aula, mais de 50% dos cânceres são em pacientes que nunca fizeram Papa Nicolau. Então, seria o ideal, em vez de a gente ficar fazendo de 6 em 6 meses em algumas pacientes, que aquelas que não estão chegando no posto de saúde sejam recrutadas ativamente para fazer. Essa é uma grande limitação que nós temos. Existem vários métodos de rastreio propostos, então tem a citologia convencional, a citologia em meio líquido e a detecção do DNA viral, que é a captura. Na citologia convencional, é o que a gente está habituado, né? Você colhe, transpõe as células para a lâmina, é um exame barato, mas que tem uma taxa de insatisfatório um pouco maior, com mais taxa de falso negativo, quando eu comparo com uma citologia em meio líquido, por exemplo. Na citologia em meio líquido, eu não transponho para a lâmina. A escova de coleta é diretamente imersa em líquido, mas isso implica em maior custo, né? E teoricamente no exame com uma eficácia superior. Teoricamente, para nós vamos ver que isso não se sustenta muito. E a detecção do DNA viral, ele é um método de excelente sensibilidade, mas pouca especificidade, aumenta a necessidade de colposcopias e tem muito custo, ok? Então, quando a gente compara os três, existem grandes trabalhos muito bem desenhados nesse sentido, que tentam mostrar se algum método ganharia muito em eficiência perto do outro, né? Em acurácia seria a melhor palavra. E, na verdade, a citologia convencional, ela persiste como método custo-benefício mais adequado, tá? A em meio líquido, ela é tentadora, mas devido ao custo maior e em um grande estudo em que foi comparado se a taxa de detecção era de fato maior, isso não se comprovou, quer dizer, eu detectava o caso que precisava mesmo, que era da lesão de alto grau, detectei bem, tanto com a convencional quanto de meio líquido. Então, pode ser, de repente, meio líquido usado dentro de um consultório médico, é um método muito interessante. Em termos populacionais, contudo, a convencional permanece aqui ainda como a primeira escolha para o cenário do Brasil.
Com relação ao DNA viral, é uma perspectiva futura que é interessante a gente associar a colpocitologia com o teste de DNA viral. E ele deve ser priorizado às mulheres com mais de 35 anos para realizar esse teste. Tá? E teria uma função muito interessante, que se ela testar negativo no DNA viral, eu poderia ampliar o resultado da coleta. Em vez dela colher anual e depois trienal, ela poderia colher só a cada 5 anos o Papa Nicolau. Isso é bastante interessante. Contudo, funciona em países com um sistema bem organizado, em que eu tenho aquele recrutamento populacional eficaz. No Brasil, isso é altamente discutível, porque nós vamos recair no mesmo problema. Vai ter uma pequena população, que é aquela que já tem acesso ao serviço de saúde, vai fazer várias vezes a captura. E aquelas pacientes que não estão chegando no serviço de saúde, poderiam ter pelo menos uma colpocitologia, ela continua sem vir, com captura ou sem captura. Então, meu problema é chegar naquela população-alvo que eu não estou conseguindo ter uma boa cobertura no meu serviço de saúde. Então, ainda é uma coisa que, para a nossa realidade, não é preconizada, tá? Então, voltar no slide anterior, para o Brasil ainda, a citologia convencional é o método de rastreio de eleição. A periodicidade da coleta, ela vai variar, né? Então, a gente sabe que quando eu tenho uma lesão de baixo grau, que é chamado NIC1, ou infecção pelo HPV, eu tenho uma maior possibilidade de regressão do que de progressão da lesão. Então, hoje o NIC1, ele não é mais considerado uma lesão precursora, nem o NIC1, porque a maioria das pacientes vai curar, tá certo? Enquanto a NIC2, a NIC3, né, elas já são, o carcinoma in situ, elas já são consideradas lesões precursoras que devem ser sempre tratadas. Então, para eu conseguir um equilíbrio, né, de periodicidade para pegar essas lesões, o que é recomendável? Realizar coletas anuais só até ter 2 exames consecutivos negativos. Ou seja, faço Papa Nicolau todo ano, deu 2 negativos, eu já mudo a periodicidade e eu passo para exames trienais. Ou seja, o Papa Nicolau ele precisa ser feito só de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. Então, 2 consecutivos negativos, 3 em 3 anos. Por quê? Por causa daquilo que nós falamos. A NIC1 muitas vezes vai regredir, mesmo a NIC1. Para eu pegar a progressão, por exemplo, do NIC3, essa periodicidade estaria segura, devido à história natural da doença, que é lenta. Então, as recomendações do Ministério da Saúde são que o rastreio do câncer de colo do útero e suas lesões precursoras continua sendo exame citopatológico e o intervalo deve ser de 3 anos, após 2 exames negativos com intervalo anual. O início da coleta é com 25 anos, tá? Por que com 25 anos? Porque, como nós falamos lá no começo, a maioria das pacientes que vai adquirir o HPV em idade jovem vai clarear o vírus do corpo em 2 anos. Então, me interessa pegar a paciente que está com infecção persistente. A paciente com infecção transitória, ela não vai ter progressão. Então, a partir de 25 anos é que eu tenho mais chance de pegar esse tipo de lesão persistente, certo? Que é o NIC3 ou já um in situ, ou até um invasor. Então, para o Ministério da Saúde, 25 anos é o início da coleta. Interrompe com 64 anos, tá? Quando que interrompe? Quando, após essa idade, tiverem pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Então, ela tem que ter feito exames nos últimos 5 anos. Se ela, por exemplo, tiver 64, mas o último exame dela foi com 59, eu não interrompo a coleta. Eu colho mais uma e colho mais outra. Tem que ter 2 consecutivos negativos. Então, na prática, a maioria vai interromper com 65. Eu colho pelo menos um com 64, um com 65, 2 consecutivos negativos, interrompo a coleta. Mulheres que têm mais de 64 anos e nunca fizeram Papa Nicolau, realizar 2 exames, com intervalo de 1 a 3 anos. Se ambos forem negativos, dispensar de exames adicionais. Então, de 25 a 64, ok? As recomendações, então, com relação ao Papa Nicolau, que a gente põe assim, Papa Nicolau, que foi quem descreveu o exame, né? Que seria a mesma coisa que falar colpocitologia, que vai continuar sendo o exame que a gente adota, falar para ela tomar alguns cuidados antes dela vir colher,
Então, a gente não fazia exames vaginais como ultrassom, até 48 horas antes do exame, não usar lubrificantes e não usar espermicidas, nas 48 horas que antecedem o exame. Não colher no período menstrual, tá? Interessante, gente, até pus aqui frisado, né, porque vocês falam muito isso em ambulatório para as pacientes. Embora usual, a recomendação de abstinência prévia ao exame só é justificada quando são usados preservativos com lubrificante ou espermicida. Na prática, a presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica. Ou seja, não pede para a paciente vir outro dia se a única coisa que você está vendo como impeditivo para a coleta de citologia é ela ter realizado sexo, tá? Porque dá para o patologista interpretar a lâmina, não atrapalha a leitura da lâmina, ok? E às vezes, lembre-se que a gente pede para a paciente voltar e ela não volta. E a paciente que eu mais tenho que priorizar é aquela que está sem coletar, que nunca colheu ou que faz mais de 5 anos que não colhe, certo? No caso de sangramento vaginal anormal, eu tenho que fazer exame ginecológico e eu tenho que indicar coleta, quando não é menstruação. Porque às vezes ela está sangrando justamente por um câncer de colo. Então, examinar, fazer o especular e coletar mesmo assim. A coleta do material, vocês já sabem então o que eu preciso. Preciso de uma espátula de aire, eu preciso de uma escova endocervical, uma lâmina com lado fosco e o tubete. Não se recomenda mais a coleta tríplice no Papa Nicolau. Então, a coleta que nós vamos fazer, ela é dupla, ectocervice e endocervice. Aquele esfregaço de fundo de saco vaginal não se usa mais, ok? Então, a coleta ela é feita ectocervical com a espátula de aire, em que eu fixo a chanfradura maior no orifício externo e rodo 360 graus, certo? Reservo a espátula e eu não ponho na lâmina ainda. Eu ponho na lâmina tudo ao final da coleta. Colhe, roda 360, pega a escovinha, introduz a escovinha inteira no orifício cervical, roda também um giro de 360 graus e põe o material na lâmina. Vejam que a identificação com as iniciais e prontuário fica no lado fosco, e eu colho sempre assim, ó, no sentido transversal ao maior eixo da lâmina, né? Sentido transversal, perto da identificação, ectocervice. E na extremidade mais lateral, longe da identificação, no sentido longitudinal aqui da lâmina, eu ponho a coleta endocervical. Ok? Então, ectocervice e endocervice. 2 esfregaços limpos e bem distintos. Aplico o fixador a 20 centímetros, não aplicar muito perto da lâmina nem muito longe. E aí eu ponho no tubete e mando para análise. E eu vou ter um laudo, né, que é, a gente fala Papa Nicolau, que foi a pessoa que inventou, mas a gente não usa mais as classes de Papa Nicolau, que vocês podem ver na coluna da esquerda, né, que ele põe em classe 1, 2, 3, 4, 5. A gente não usa mais aquela classificação antiga da OMS, que é displasia leve, moderada, acentuada, carcinoma in situ invasor, que é... às vezes ainda aparece em algum laudo por aí, né? Depois vem a classificação de Richard, que põe NIC1, NIC2, NIC3 e carcinoma invasor. E hoje o que a gente usa é o sistema de Bethesda, que é o adotado no Brasil, né? Que eu tenho alterações benignas, a classe 3, antiga de Papa Nicolau, né? Ela vai ser dividida em lesões de baixo grau, que equivale ao NIC1, ou alto grau, que é esse H, S e L, né? Eu tenho NIC 2 e 3 nessa categoria, tá? E o carcinoma in situ também é alto grau, ok? Então, NIC 1, ou infecção por HPV baixo grau, NIC 2, NIC 3, CA in situ é alto grau, ok? E tem as atipias de significado indeterminado, que pode ser em células escamosas, glandulares ou não definido, que é dividido em provavelmente não neoplásica ou não se pode afastar lesão de alto grau, tá? Normalmente ela entra também aqui como um achado de alerta que eu vou repetir a citologia depois. Então, frente ao resultado de citologia, qual conduta eu devo adotar? Ou um resultado normal que não tem nada, ou inflamação sem agente, inflamação com atrofia, inflamação com reparação,
seguir rotina de rastreio habitual, ok? Então, pessoal, uma coisa que a gente vê muito na UBS, a enfermeira liga para a paciente, pede para ela voltar para fazer coleta, a paciente fica estressada, porque achou um resultado assim, achados benignos, sem achados sugestivos de neoplasia, inflamação. E aí, frequentemente, eu tenho visto isso, né? O pessoal manda a paciente voltar a tratar a inflamação para repetir. Isso não é uma conduta adequada, tá? Inflamatório é normal. Esse é considerado achado normal. Atrofia é achado normal. Reparação é achado normal. Qual que é a rotina de rastreio habitual? 2 exames anuais negativos, depois exames trienais. Segue rotina normal, tá? E depois a gente começa a progredir nas lesões realmente causadas pelo HPV, começando aqui pela NIC1. E se der NIC1? NIC1 já não é um achado que a gente falaria normal. NIC1 é um achado anormal, que é considerado uma alteração citológica da infecção pelo HPV. 47 a 50 e poucos por cento regridem e somente 0,2% viram câncer invasor. Mas eu vou ter mais vigilância, tá? A conduta é conservadora, como está mostrando aqui na caixinha amarela. Mas eu não posso seguir o rastreio habitual, tá? Inflamatório é rastreio habitual. E NIC1? Eu vou repetir em 6 meses. Deu negativo, faz outra e volto para o rastreio habitual. Sumiu o NIC1 em 6 meses, beleza. Eu volto para o trienal. Depois de mais um negativo, né? E se eu colho uma segunda depois de 6 meses e persiste NIC1? Eu tenho que mandar para colposcopia com biópsia. Porque qual que é a minha preocupação? Ter uma lesão de grau mais alto que passou batido no meu exame. Faço o colpo com biópsia. Se eu descartei alto grau, quer dizer, minha biópsia veio que era NIC1 mesmo, persistente, eu posso esperar 2 anos. Como nós falamos lá no início, muitas vão sarar depois de 2 anos. Se não sumir, aí eu trato, depois de 2 anos, ok? Como que eu trato? Eu posso fazer a excisão da zona de transformação, como nós falamos, 90% dos cânceres se dão ali. Então, a gente chama de EZT, excisão da zona de transformação. É uma alça dessa que eu conecto, né, num bisturi aqui de alta frequência e faço o que a gente chama de CAF. Eu venho aqui e tiro a zona de transformação com CAF. Com isso, eu tenho cura do NIC1. Aqui mostrando, né, em detalhe, que eu não tenho uma lesão profunda, fica poucos milímetros de profundidade. Então, ela é boa para todo tipo de lesão que for restrita ao colo, que é colposcopia satisfatória e que eu não acho que tem invasão. Ou seja, NIC1 persistente, podemos fazer EZT. Outra conduta aceitável e que só é aceitável para NIC1 persistente é a cauterização. A cauterização eu não tiro o tecido, eu só queimo o tecido, eu faço destruição, tá? Pode ser com cautério, na verdade pode ser até com ácido tricloracético, né? É bastante aceitável. Só para NIC1. Também tem boa eficácia, é aceitável. A nossa tendência maior hoje é fazer a EZT, porque aí eu mando para biópsia e fico mais tranquila. Mas aceitável também a cauterização. E NIC2 e NIC3? NIC2 e 3, de 70% a 75% que apresentam NIC2 e 3 na citologia, eu comprovo na histopatologia. E 1 a 2% eu já tenho invasão naquele material, tá? Ou seja, a conduta é sempre ativa, excisão. Preferencialmente, tirar a zona de transformação. E quando necessário, eu posso fazer até uma conização, ok? Então, é importante, a citologia que sugere alto grau, ou seja, eu peguei uma citologia oncótica, que é só célula, não é biópsia, não é anátomo patológico. Né, esfregaço, citologia. De alto grau, sempre precisa de colposcopia com biópsia, tá? É inaceitável a repetição da citologia nesses casos. Eu não posso ficar olhando o NIC3. Se veio um NIC3 na citologia, eu tenho que biopsiar. A conduta recomendável é a excisão de zona de transformação, exceto quando não seja possível. Por exemplo, a lesão que não tem uma colposcopia satisfatória. Uma outra coisa que a gente encontra na literatura é que essas lesões de alto grau, eu posso não fazer colpo com biópsia, eu posso já tirar. Em vez de eu fazer primeiro a colposcopia com biópsia e depois a excisão,
eu já faço excisão, tá? Então, eu fiz a citologia, veio alterado, isso chama a metodologia See and Treat. Eu vejo e já trato, faço a excisão. E caso eu não tenha detectado nessa etapa, passaram-se os 7 a 10 anos, a doença progrediu, eu começo a entrar nos estágios mais avançados, né? Então, se o câncer estiver bem no início, for um câncer invasor 1A1, que é aquele que tem no máximo 7 milímetros de extensão, né? No máximo 5 milímetros de profundidade, é 1A. Mas o microinvasor, aquele que tem até 3 milímetros de invasão, eu posso fazer um cone e a paciente já fica tratada. Tá? Até com cone ela já trata, considerando se ela tem desejo reprodutivo. E a esterectomia convencional, quer dizer, uma esterectomia simples, com preservação de paramétros, preservação dos ovários, pode ser feita se a prole já estiver definida. Então, ela já teve os filhos dela, tem o NIC3, tá? Eu posso fazer isso, só uma conização, e se progrediu para invasão, eu posso fazer só a esterectomia simples ou a conização, como eu faria para o NIC3, tá? Porque ele é microinvasor. Quem então já constitui prole, HTA. Quem não constituiu prole, posso fazer até cone, ok? Se houver invasão linfática na biópsia, esterectomia, não só cone, tá? E se optar por conização, desculpa que aqui saiu errado, sempre fazer Papa Nicolau de segmento. O 1A2 é aquele câncer que já tem uma invasão um pouco mais profunda, e o 1B1 é aquele que está restrito ao colo, mas tem até 4 centímetros. Estes tumores, eles já demandam sempre uma cirurgia mais agressiva, que é o Vertamix. Tá? Então, posso tratar só com cirurgia, mas é uma cirurgia mais radical. Tá? É uma esterectomia total, com exérese de paramétros e linfadenectomia pélvica. Clássico procedimento de Vertam. Passou do 1B1, gente, maior ou igual a 1B2, que é o tumor maior, o tumor que já vai invadindo o parâmetro, é só radioterapia. Eu não faço mais cirurgia. Cirurgia só até 1B1. 1B2 para frente, rádio exclusiva com quimioterapia adjuvante. Tá? A cirurgia já fica proscrita. E é isso. Vamos para os testes agora? Vamos comentar os testes? Então, os testes que a gente colocou lá. Sobre a infecção pelo HPV, é incorreto afirmar. Incorreto, errado. A. Nenhuma forma de tratamento assegura a cura da infecção pelo HPV. Isso é verdade, né? Tá correto, porque a gente trata a lesão. Mas você pode ter infecção pelo HPV nas células vizinhas. A nível, por exemplo, ainda dentro do DNA da célula sem manifestar a lesão. Então, eu não posso falar que eu curo a pessoa do câncer. Quem cura é ela, é o sistema imunológico dela. Então, essa tá correta. B. Em lesões intraepiteliais precursoras, que é o NIC2 e 3 do câncer de colo, a conduta se baseia na detecção e tipagem do DNA do HPV. Essa é a incorreta, tá? Por que é incorreta? Porque, vocês viram como é que a gente falou lá a questão da conduta? Qual que eu vou só fazer cone, qual que eu vou fazer CAF? É baseado pelo estadiamento histopatológico. Tá? Pelo grau da lesão, não pelo DNA. O DNA é para saber o risco de progressão. Mas eu trato a lesão do HPV, eu não trato o DNA do HPV. A genotipagem do HPV não tem como eu definir conduta por isso. Então a B é incorreta. Ok? C. Pode haver regressão espontânea de condilomas e lesões subclínicas de baixo grau após tratamento de infecções vaginais? Sim. D. Os métodos de tratamento utilizados para a remoção das lesões têm taxas de sucesso semelhantes. Quer dizer, se eu cauterizar, se eu queimar com ácido, se eu queimar com laser, se eu fizer uma CAF por cirurgia de alta frequência, né? Quer dizer, CAF já é por alta frequência, mas se eu fizer, por exemplo, uma excisão das zonas de transformação por laser ou por CAF, dá na mesma, o método não importa. Os tipos 16 e 18 têm maior risco de persistência viral. Isso também está correto. Tá? Então, o que está errado? Eu não trato conforme o DNA do HPV, eu trato conforme o grau de lesão. 4.2. Pacientes de 22 anos, em atendimento na unidade básica de saúde. A citologia cérvico-vaginal apresenta células atípicas compatíveis com infecção de HPV e lesão intraepitelial de baixo grau. Conduta. A. CAF. B. 5-fluoracil 5%, que é queimar
com agente químico. C, repetir citologia. D, cauterização e conização. Então, olha só, eu tive um NIC1, certo? Lesão de baixo grau é NIC1. O que nós falamos lá na mini exposição anterior? NIC1 eu vou acompanhar por 6 meses. Faz de novo com 6 meses. E aí, só se houver persistência depois de um segundo corpo citológico, é que eu vou tratar, ok? Então, seria letra C, repetir citologia. Nada mais agressivo que isso. 4.3, paciente de 35 anos, multípara, que fez a conização do cólon. No cone, eu vi um carcinoma epidermoide, invasão estromal de 2 milímetros de profundidade, 6 milímetros de extensão horizontal. Margens livres, sem invasão de espaços vasculares e linfáticos. O paciente não tem outras comorbidades. Então, a gente pensa naquela tabelinha do estadiamento, é um carcinoma microinvasor, é o 1 a 1. Tá? Ele rompe já a membrana basal, mas é um 1 a 1, é o mais inicial dos tumores. O que eu vou tratar essa paciente? Tá? Então, é correto A, considerar paciente tratada. B, indicar radioterapia exclusiva. C, indicar químio. D, indicar Vertyne. E indicar curetagem. Então, no caso aqui, seria a letra A, considerar a paciente tratada. Radioterapia exclusiva é para o câncer 1B2 para frente. Quimioterapia também é 1B2 para frente. O Vertyne é o carcinoma que ele está inicial, né? Eu posso até o 1B1, mas é aquele que já saiu da microinvasão. E curetagem não tem nada a ver, curetagem para câncer de endométrio. Então é A. Uma conização trata o microinvasor. Se tivesse uma esterectomia padrão aqui, sem ser Vertyne, eu também poderia aceitar. Poderia ser aceitável, tá? Porque ela já tem prole definida. Mas não tem, só tem Vertyne. Vertyne tem uma alta morbidade, uma cirurgia agressiva. Para esse caso, não tem indicação. 4.4. Paciente de 68 anos, viúva há 5 anos, sem vida sexual desde então. Já teve vida sexual até os 63. Gesta 2, PC2, A0. Nega patologias, exceto por hipertensão arterial bem controlada. Refere comparecimento regular ao ginecologista durante o menarca e pós-menopausa com coleta anual de colpocitologia oncótica, a qual foi sempre normal com ocasionais achados de infecção. O último exame foi colhido há 1 ano, com resultado normal. Hoje vem a consulta para exames de rotina ginecológica. Sua conduta, considerando a orientação do Ministério da Saúde, é... Então, o paciente não tem nada. 68 anos, sempre fez exame bonitinho. O último exame ela fez há 1 ano. E ela está com 68. Letra A. Coletar imediatamente colpocitologia. B. Indicar coleta dentro de 2 anos. C. Orientar que não precisa de coletas adicionais. D. Solicitar DNA do HPV interrompendo coleta se o exame é negativo. E pedir ultrassom. Caso normal, interromper rastreio. Nesse caso, como ela sempre fez e sempre foi negativo, é lógico que eu tenho que ter comprovação disso no postinho, e ela tem um que foi há 1 ano, ela pode interromper a coleta, tá? Porque nós vamos coletar até 64. Então, ela tinha até essa idade, ainda fez um agora ano passado, com 67 anos, deu negativo, ela pode parar de colher, não precisa mais colher Papa Nicolau. Ok? Paciente de 27 anos no Ligesta, 4.5. Comparece a retorno para checar a colpocitologia oncótica, em que é constatado o resultado de NIC1. Qual sua orientação? No Ligesta, não teve filhos. A. Repetição trienal. B. Excisão da zona de transformação. C. Cauterização. D. Repetir em 6 meses. E. Repetir em 1 ano. Nós já falamos lá em cima. Pondo aqui de novo para frisar. Repetição em 6 meses. Ok? NIC1 repete em 6 meses. Ainda não trata, então não cauteriza, não faz excisão, mas também não pode repetir em 1 ano. Tem que ter uma vigilância maior. 4.6. Paciente nuligesta de 32 anos, casada, deseja engravidar. Em uso de ácido fólico de acordo com orientação médica. Fez os exames pré-concepcionais de rotina e veio ao retorno para receber resultados. O ginecologista observa que a colpocitologia oncótica é compatível com NIC3. A conduta do médico é... Então, como a gente falou anteriormente lá,
né? NIC3, lesão de alto grau. Então, qual que é a sua orientação? A. Prosseguir tentando engravidar e tratar depois do parto. B. Colher nova citologia para confirmar o resultado. D. Orientar contracepção e encaminhar de imediato para colposcopia com biópsia. D. Cauterizar de imediato. Fazer contracepção por 3 meses e liberar para engravidar após. E. Contraindicar gestação. E fazer pré-operatórios para esterectomia. Bom, gente, nesse caso é uma NIC3. A NIC3 eu não posso repetir citologia, tá? A B já tá errado. Eu não posso aguardar. A tá errada. Eu tenho sempre que ter uma amostragem por biópsia, certo? Então, deu lesão de alto grau é igual colposcopia com biópsia, tá? Eu até poderia fazer, como a gente falou, see and treat, que seria fazer uma excisão de zona de transformação de imediato. Mas não tem. Olha o que tem na letra D. Cauterizar de imediato. E aí já não é aceitável. Cauterização é só para NIC1. NIC3 eu preciso de biópsia. Cauterizar não me permite ter anátomo patológico, tá? Então, a correta é C, orientar contracepção e encaminhar para colposcopia com biópsia, tá? E a última, paciente de 56 anos com segmento ginecológico irregular, sangramento vaginal fétido em água de carne, dor pélvica progressiva e sinusorragia. Ao exame especular, lesão volumosa, vegetante, sangramento, necrose. Em seguida, no toque vaginal, o ginecologista detecta que o útero está aumentado, fixo, a massa tem 5 centímetros e compromete os paramétros até a parede pélvica. Qual o tratamento indicado? Então, para que essa questão está aqui? Para a gente lembrar que o estadiamento do câncer de colo ele é clínico, ele não é feito por exames. Ele é pelo toque vaginal, né, e pelo exame do ginecologista, na hora da avaliação, tá? Então, a gente olhando tudo que ele fala aí, seria um câncer 3B, certo? 3, porque ele já atinge órgãos adjacentes, 3B é aquele que vai até a parede da pelve, né, ou tem hidronefrose ou tem exclusão renal. Então, ele já preenche o critério de 3B, é um câncer bastante avançado. Lembra que eu só vou operar, né, os cânceres lá no início. Eu não opero mais depois do 1B2, não é? Então, a gente vai optar pela radioterapia mesmo, certo? A gente não faz a esterectomia convencional, que é pouco agressiva, nem o Vertime já não tem indicação. Químio isolado não, tratamento de primeira linha é rádio. Então, é radioterapia, letra D de dado. Radioterapia com quimioterapia adjuvante. E eu pus essa E só para a gente discutir isso, né? Ó, E, impossível dizer, é necessário estadiamento com ressonância para programar tratamento. Então, o estadiamento é clínico, volto a dizer. Faço estadiamento clínico e daí vem minha programação de tratamento, tá? Bom, então era isso, aula preparatória do ENAD, tá? Para câncer de colo do útero, certo, gente? Um abraço, até a próxima aula aí.